Olá, tudo bom? Eu sou o Márcio Batista, do Grupo Teatro Cultura, mas eu vou falar sobre quadrinhos. O quadrinho de hoje é Lanterna Verde, um mundo surreal. Isso aqui foi publicado pela editora Mitos em 2002. Roteiro do Dave Mathias e arte do Seth Fisher. E isso aqui só foi republicado uma vez, que eu saiba, pela própria editora Mitos, que ela fez um encadernado, uma história do Flash junto com essa aqui do Lanterna Verde, porque o Seth Fisher também foi o que desenhou. O desenho dessa história aqui é maravilhoso, gente. Ele é extremamente cheio de detalhes, uma arte muito bonita e num mundo realmente surreal. E essa aqui é uma história bacana também porque ela é uma história que aumenta a mitologia desse personagem. Então é uma história bem importante e ela é bem interessante que você não tem pré-requisito de você entender o universo do Lanterna Verde. Inclusive, essa história aqui se passa alguns meses depois que o Hal Jordan se torna Lanterna Verde. Então é como se fosse complementando a origem dele. Então vamos lá. Do que se trata isso aqui? Ele tá, no Velho Oeste, né? Andando em cima de um cavalo alienígena. E ele não sabe onde que ele tá, ele não sabe quem é ele não sabe nada. Então ele começa a ver as construções, ele começa a achar confuso. Aí ele vê um cara estranho andando e o cara bate com ele. E por causa dessa colisão aqui, o cavalo dele quebrou a pata, né? Então o que o Lanterna Verde faz, né? Ele sacrifica o bicho dele. Então ele dá um tiro no animal, só que faz um buraco na garganta do bicho e o bicho renasce. Aí ele fala assim, você voltou, né? Então o bicho aqui, depois que ele tomou um tiro, ele ficou bebê, né? Então ele, já que ele está sem montaria, o cara que bateu nele, ele oferece uma carona, então eles vão em um lugar. Ele fala, pra onde você vai? Ele, não sei pra onde que eu vou, não sei quem eu sou, não sei nada. Então a gente vai pra Surreal City. E aqui tem uma coisa bem interessante, né? Isso aqui, como eu disse, a história é maluca e o desenho é lindo, né? A gente vê um cara num tapete voador, vê umas cabeças voando, vê balões, vê mais cabeças voando, vê uma cabeça enorme. Se a gente seguir a cabeça, ela é um prédio, ela está fincada no chão. A gente vê uns dirigíveis, mais cabeças, vê disco voador. E as construções são todas estranhas, são as construções alienígenas. Aqui é tipo o Velho Oeste, tá vendo? Com poste e tal. Aí aqui uma coisa meio indiana, uma coisa meio Bagdá, de Mil e Uma Noites. Então, muitas arquiteturas estranhas. Eles encontram aqui uns cowboys, mas tipo uns vaqueiros, homem-vaca mesmo, né? E aí eles começam a encrencar com ele. E aí você vê um negócio verde, né? E você vê na mão dele aqui, ó. E ele nem pegou a arma porque o anel dele já tá saindo uma fumacinha. Então ele fez alguma coisa com os caras. E os caras de cowboys viraram bailarinas e ficaram com vontade de dançar e tal. Aí esse cara cinza pergunta pra ele, como que você fez isso? Eu não sei, né? Você só faz responder isso, que não sabe e tal. E aqui tem uma coisa importante. Aí tem, ó, ele entra no bar que é cheio de detalhes, né? E a moça aqui do bar, ó, ela tem 6 braços. Essa garota aqui é importante, a gente vai ver por quê. E eles vão para um local. E isso aqui que é interessante, ó. Aqui temos a visão do Hal Jordan. O Hal Jordan, então, ele vê pessoas como ele, umas fadinhas, uns extraterrestres, uma pessoa lula, uma pessoa pequenininha. A mulher de 6 braços só enxerga pessoas de 6 braços. Só enxerga pessoas do mundo dela, do universo dela. O cara cinza, todas as pessoas que ele encontra, essas pessoas aqui, ó, ele vê como se fossem da raça dele, né? Todo mundo cinza. Então, quando ele começa a ver, nossa, quantas pessoas diferentes, o Hal Jordan fala, ele diz, não, todo mundo igual. Pra ela, todo mundo tem 6 braços, e pra ele todo mundo é cinza, né? Então ele fica nessa coisa, né? Então a gente começa a ver que cada um só enxerga o mundo deles, né? Aqui tem uma cena bem interessante, ó, que aqui é evocando as pinturas do Escher, né? As gravuras do Escher, né? Tipo, tá vendo? Em vários ângulos, né? Diferentes. Pra quem não sabe quem é o Escher, um desenho dele, uma gravura dele que parece essa aqui, né? Então, eles estão cansados, eles vão para um hotel.
Assim que o Hal Jordan chega no hotel e cai na cama, ele já desmaia, tá vendo? Desmaia. Aí ele já tá dormindo, roncando até. O pessoal tira a roupa dele, põe uma roupa de um pijama. Já no outro dia ele acorda. Aqui tem uma coisa interessante. Então é um quarto normal, né? Tem uns abajures, aí tem uma bola aqui, que é tipo um rádio relógio, uma luminária, né? Ele acorda, depois de um tempo, mas ele acorda de pijama, porque o pessoal trocou ele, né? Aí tem uma cabeça voando na janela dele, ele já acha estranho, já fecha. E ele começa a escutar um barulhinho vindo aqui daquela bola. Só que aquela bola tá com os tentáculos agora. Então ele vai falar, ele vai ver a bola e a bola começa a falar com ele. Ele fala assim, mas você é uma coisa viva? Ele fala assim, não, eu não sou bem vivo, né? Então é uma espécie de inteligência artificial. Só que a bola pula na cara dele. E ele entra dentro da bola. E ele já começa tipo como se estivesse na água, tá vendo? Ele já tá peladão aqui, nadando. E aí ele tá conversando com alguém. Ele tá conversando com a bola, que é essa inteligência artificial falando para ele as coisas, né? E ele olha lá no fundo da água, Meerwand. Meerwand é como se fosse varinha mágica, né? O pessoal não traduziu aqui, mas Meerwand é alguma coisa que ele vê. E aí a pessoa fala assim, mas o que é esse Meerwand? Aí eu falo assim, não sei lá o que é, mas eu sei que é importante. Então ele começa a ir atrás desse negócio e ele encontra um, um coletivo de cabeças que estão pensando, falando com ele, tá vendo? E esse coletivo aqui já vai para outra página, já está na cabeça dele. Então ele nunca entrou num negócio, ele é tipo tudo pensamento dele, né? Então ele acordou do sonho dele, já estava aqui. E aí, em cima dessa bola, tem tipo um anjozinho conversando com ele. Então talvez não fosse nem a bola, fosse sempre esse anjo conversando com ele, né? E esse anjo chama Reluz. Então ele começa a conversar com o anjo e fala assim, você tem auréolas e base, você é um anjo, mas você é do tamanho de uma fada. Aí ela fala assim pra ele, poxa, você consegue me ver na minha forma? Aí ele fala assim, sim. Ah, que bom, né? Porque poucos conseguem, só os anjos que eu conheço conseguem ver, né? Eu sou um anjo. Aí ele fala assim, será que eu sou um anjo também? Eu falo assim, não, você não é um anjo. Então, aí aquela coisa que a gente viu ali atrás, que cada um só vê aquilo que é limitado, né? O Hal Jordan, embora ele não saiba quem ele não é limitado, ele consegue ver, ele tem a visão dos anjos aqui, né? Então, só seres especiais conseguem ver o todo, e ele consegue ver isso todo. Ele encontra aqueles cowboys de novo, né? Você vê, ó, os caras estão ameaçando ele de novo, aí acontece uma coisa verde aqui, então o anel agiu, e eles viram vacas, e a pessoa começa a oferecer bife e leite. E aí o Hal Jordan ele consegue ver no céu, e ninguém vê, os outros lanternas verdes presos dentro de bolhas. E ele fala assim, nossa, quem que são aqueles caras lá? Eu conheço aqueles caras. E ele fala assim, mas que caras? Eles olham pro céu e não vê nada, né? Essa cena aqui, ó, é a da capa. Então, pro pessoal não tem nada, né? Mas pra ele, tem os lanternas verdes presos nessas bolhas, né? Então, cara, essa história é doidona, assim. E aí, quando ele vê um avião, ele já automaticamente já plasma um óculos, né, de aviador. E ele começa a lembrar, nossa, cara, eu era aviador e meu nome é Hal. Então a gente começa a lembrar de umas coisas, porque ele viu uma coisa parecida, né? Então ele entra no avião e começa a voar em direção a essas bolas aqui, porque ele quer tentar saber o que é. Só que quando ele entra no espaço aéreo, aqui essas cabeças aqui, ó, não, você entrou, você é infrator, não pode entrar no espaço aéreo e tal. Ele, não, mas eu tenho que ver essas coisas e tal. Aí ele bate nessa bola aqui dos lanternas verdes, tá vendo? E destrói, e aí, o avião dele destrói tudo, ele cai lá pra baixo. Só que aí o pessoal começa a perseguir ele, porque ele invadiu o espaço aéreo, então agora ele é tipo fora da lei, né? E aí ele encontra aquela cabeça, né? Grandona, que aquilo é um edifício. Ele fala assim, eu tenho que entrar lá. Aí o pessoal fala assim pra ele, os amigos dele, né? A de 6 braços e o cinza. Cara, ali, e tem a anjinha também, né, agora. E aí ele falou assim, lá só as cabeças podem ir. Se você quiser a cabeça, você tem que falar com um outro fulano. Então eles vão conversar com esse fulano, então vai acontecendo umas coisas, eles vão entrar no bar, eles começam a andar pela cidade. E cara, tem uns easter eggs aqui, porque você vê que é muito detalhado a história aqui. Ó, por exemplo, ó, tem o Coringa aqui numa carta, né, de baralho, no Joker. Não sei se vocês conseguiram reparar, naquele bar que ele entra, tem uma garota vestida de Mulher Maravilha. Ó, tá vendo? Vestida de Mulher Maravilha. Então tem vários easter eggs aqui, porque tem muito detalhe, né? E o que acontece? Então eles vão procurar esse fulano. Então vai acontecendo um monte de coisa, eles passam por uns labirintos, e passam por mais coisas, tem mais burocracia.
Nossa, é bem interessante a história. Então eles encontram esse fulano aqui, ó. E o fulano aqui, ó, tá bom, né? Então, o que é esse Merwand que você quer, né? Eu não sei o que é isso, mas ok. Então, para você conseguir a resposta, tem que ir lá na cabeceira, né? Que é esse prédio das cabeças. Então, eu preciso de um pouquinho. Aí, cara, dinheiro não, eu quero vontade. Eu falei, mas como que eu vou dar vontade? Ah, coloca a sua mão aqui, ó, a sua mão do anel aqui em cima dessa bolinha aqui, ó, que vai me dar um pouquinho de vontade. Só um pouquinho de vontade, tá bom. Então vocês sabem, né? A vontade tem a ver com o poder da lanterna verde, né? E aí ele coloca aqui, né? E o cara vai falar Wonderbar, né? Tipo, maravilhoso, né? Já pega um pouco da vontade dele aqui, né? Tudo. Então, é louco. Aí ele dá um queijo enfia um queijo goela abaixo do Hal Jordan, né? Ele fica com o queijo entalado na garganta e o queijo começa a modificar o corpo dele e ele vira só um cabeção voador. Então, como ele agora é um cabeção voador, ele pode voar e entrar naquele prédio, né? Então, aí todos os amigos dele falam assim, a gente vai entrar com você, né? Falei assim, mas tu não vai comer um queijo, vai virar a cabeça? Não, não. Você abre a boca, aí ele abre a boca e entra todo mundo aqui, ó, na boca dele, né? Então a gente fica até, tem uma cena que tá tudo dentro da boca dele, né? Então ele começa, né, a voar lá pelos céus e ele quer entrar na cabeça, né? Só que tem os guardas e tal. E aí acontecem umas coisas, ele tenta fugir, e aí consegue entrar na cabeça. E a cabeça, olha só, é um prédio, né? Puta, isso aqui é muito esquisito, né? Tem um monte de pé, né? O prédio. Talvez os bracinhos estejam do outro lado, que não dá pra ver, que tem outras construções aqui, né? Então, ó, o pessoal vai entrando pela boca, pelo nariz, né, dele. E dentro dessa cabeçona dele aqui é tudo orgânico, né? Tudo meio nojento, assim, né? Tá, então tá aqui, ele conseguiu entrar na cabeça, então tá todos os órgãos, né? A língua, e várias coisas, né? Só que ele tinha um tempo, né? Daria tempo de ele conseguir entrar, só que daqui a pouco ele ia virar normal de novo, né? Então ele começa a ficar menor, né? O pessoal já começa a sair da boca dele e mesmo sem ele saber, o anel faz uma proteção para eles, tipo um sofá voador aqui. E aí o pessoal sempre pergunta, mas como você faz essas coisas? Eu não sei como que eu faço, né? Então eles entraram aqui, eles vão nos arquivos para tentar descobrir quem ele é, quem que é essa Merwand, que ele sabe que é importante. Aí ele pega um disquete, né? Fala, o disquete tem conhecimento, né? Você vê a loucura, né? E aí o disquete tem uma língua, né? E aí o disquete fala também. Então, puta, é doidão isso aqui. E aí, então nessa primeira aqui, a gente não. Ele não sabe quem ele sabe que ele é o Hal alguma coisa, e ele é um aviador. E só isso que ele sabe, né? E tem esse povo estranho que só consegue ver o mundo deles. E aqui já fui falar também que existem muitos universos e tal. E vem esse bicho louco aqui, ó. Assim, você é o invasor e já fura o Hal Jordan aqui já. Aí já era tudo, né? Então essa aqui é a primeira história. Que a gente não entendeu bem o que aconteceu. Essa aqui é a capa da segunda, né? Continua as coisas, né? Ele começa a viajar e pensar, e aí depois ele tá dentro de um anel. Então aí ele tá preso aqui, ó. Então numa máquina meio complexa, tem um cérebro aqui e tal. Ele acha que ele consegue escapar, tem uns bichinhos aqui. Aquele bichinho dele, né, que era pequenininho, agora, ó, tá aqui, já cresce. O bicho tem um compartimento. E aí ele começa a pensar e ele acha que não tá mais, tipo, é como se ele, tudo isso aqui fosse imaginação dele, que ele ainda tá preso dentro de um lugar, né? Ele vai tomar água e aí ele pensa, pô, eu não tô aqui, né? Ele tá preso. E aí ele lembra de uma frase, que é a frase do Lanterna Verde, né? No dia mais claro, na noite mais densa, o mal sucumbirá à minha presença. Então ele começa a falar isso, né? Meu poder, poder do Lanterna Verde. E aí quando ele fala poder do Lanterna Verde, ele fica com o uniforme. Então ele já está quase formado. Ele sabe que ele é Hal, ele sabe esse nome Lanterna Verde, só que ele não sabe quem ele é ainda, né? Ele fala assim, está acontecendo alguma coisa, né? Eu sou uma pessoa importante. Aí o pessoal fala assim, será que você é algum herói? Eu não, herói eu não sou, né? Eu, herói do quê? Só que ele queria chegar num lugar que era parte de alguma Lândia, né? Lá desde o começo, né? O cara falou, a gente tem que atravessar a Surreal City para chegar em parte de alguma Lândia. Então eles conseguiram chegar nessa cidade que avisaram para ele que ele tinha que ir. E lá ele encontra um livrinho
E ele lembra assim, pô, Reluz era um personagem do livro, né? Então essa anja que tá com ele era um personagem do livro dele. E ele começa a lembrar de uma coisa desse main ward aqui e tal. Fala assim, poxa, né? Isso aqui me recorda alguma coisa assim da infância. Então ele começa a lembrar da infância dele e ele vê uns fatos assim. E a babá que lia para ele esse livro, que ele gostava tanto, é a mesma, tem o mesmo rosto daquela mulher de 6 braços. Ele começa a tentar fazer algumas associações, ele está começando a se lembrar, então ele está preso em algum lugar estranho. Ele começa a ver esses caras aqui, ó, os guardiões, só que no céu aqui, ó, como se fosse um bando de fantasmas olhando para ele. Assim, quem que são esses caras enormes? Agora tem outro tipo de sensores, né? Lá tinha aqueles malucos com as cabeçonas, aqui tem isso. Então, o mundo dele começa a explodir e tem várias bolinhas, e parece que cada bolinha tem um universo dentro dessas bolinhas aqui. Ele fala assim, mas que é isso, né? Não tô conseguindo entender as coisas. E aí então vai ficando doido assim, só que isso tudo tem uma explicação, isso aqui é interessante. E aí ele volta pra casa dele quando ele era pequeno, ele fala assim, tô reconhecendo isso aqui, né? E aí ele lembra daquele livro e tal. Então quando ele começa a lembrar de alguma coisa, toda vez que ele lembra de alguma coisa, vem a polícia, né? Não, você não pode, aí vem a polícia, invade lá. Porque você está tentando desvendar a realidade, você não pode fazer isso, é proibido e tal. Então, assim que ele começa a despertar, né? Vem todo o caos, né? Então vem os bichos contra ele e tal. E aí tem um monstro gigante. E aí ele encontra ele mesmo quando criança. Ele fala assim, poxa, né? Aí o cara fala assim, aí ele fala assim pra ele, não, mas o tempo não é linear. O tempo é ao mesmo tempo, né? O tempo é assim, é simultâneo. E aí ele começa a falar isso, ele fala assim, não, mas aí então ele começa a lembrar que o main ward, que seria a varinha mágica, ele tá com umas varinhas aqui, né? Era ele brincando. Porque aquele romance de fantasia que a babá dele lia pra ele era tão maravilhoso que ele brincava desse mundo, né? Então eu falei assim, puta, esse mundo foi eu que criei. Então ele começa a pensar que esse mundo que ele tá aqui vivendo com esses bichos todos, foi ele que criou, né? E aí vai se complicando, porque começa a vir um monstro enorme e uns soldados. Aqui também tem um monstrão aqui no fundo. E tá cheio de soldados aqui, monstros e tal. Tá vendo? Da força, do exército. Que é todo mundo contra ele, porque ele tá tentando encontrar a realidade. E aí que ele começa a se lembrar, ele lembra do anel, das coisas, do juramento do Lanterna Verde, e fala assim, puta, eu sou o Lanterna Verde. Eu sou o Hal Jordan. Então aqui ele sabe tudo. E aqui ele começa a ver, tem os guardiões, então, e aqui então ele começa, aqui são esses recordatórios, aí ele começa a lembrar o que aconteceu, né? Mas ainda tá muito nebuloso. Ele foi convidado por esses caras aqui, que ele sabe que são importantes, são os guardiões e tal, que ele tem que entrar na bateria, porque ele tem que fazer um teste. E aí a gente descobre lá no final do quadrinho que isso é um teste dos Lanternas Verdes. Esse aqui é um teste obrigatório, que é o primeiro teste. Que assim que você se torna Lanterna Verde, alguns meses depois, você tem que entrar na bateria para a sua vontade ser fortalecida. Porque o poder da vontade que é o poder da Lanterna Verde, né? Então ele fala assim, poxa, né? Então é isso, né? Então toda essa viagem aqui é do mundo dele. E ele tem que conectar com isso e conseguir vencer. E finalmente vence. E quando ele vence, ele sai da bateria e tá lá uma festa, todo mundo festejando e tal. Então ele descobre, isso aqui é um teste obrigatório, que é o nível 1. O nível 2, a partir do nível 2 é opcional. Já o Sinestro, cadê? Que é o mentor dele, que o Sinestro faz alguns meses que ele recebeu o anel, então o Sinestro ainda é da tropa dos Lanternas Verdes, né? Então tá bem recente isso. Então ele foi consagrado, então agora ele é realmente um Lanterna Verde oficial, que ele passou no primeiro teste, só que ninguém aqui, ó, dele fez o segundo teste, só o Sinestro, né? E o Sinestro, então como que é o segundo teste? O segundo teste você tem que comparar a sua realidade com a realidade de outros Lanternas Verdes e tal. E aí ele descobre que muitos Lanternas Verdes entraram aqui nesse teste e ainda não saíram, estão lá vivendo, porque não conseguiram, não tiveram vontade suficiente para sair, né? Então isso aqui é uma prova de fogo para o Lanterna Verde. E é isso, eles conversando sobre os testes, sobre o que acontece. E aí volta pro passado, ele criança. E o mundo dele aqui. Cara, essa história aqui é muito bacana. Então, eu peço para vocês deixarem comentários aqui sobre o que vocês acharam dessa história, se vocês já leram, se vocês têm, se você gostaria que fosse relançado por alguma editora, né? Na Panini, na verdade, né? Relançassem isso aqui, porque isso aqui realmente é muito bom. Então, se curtiu, compartilha, não esqueça de comentar, de dar joinha, essas coisas todas. Um grande abraço, gente, e até mais.